Por que tem marcenaria que cresce e tem marcenaria que não cresce, né? Mesmo o dono da marcenaria ali atuando todo dia, trabalhando, participando da produção, né? Por que tem marcenaria que não cresce? O marceneiro trabalha, né? Para quem está no YouTube aí ou para quem está no Instagram aqui com a gente, o marceneiro trabalha na marcenaria, ele está lá, abre a marcenaria, fica lá 6 meses, 1 ano, aí ele olha para o passado, 5 anos depois, a marcenaria tá a mesma coisa. Às vezes a única coisa que ele conseguiu fazer foi, em alguns casos, trocar e comprar uma máquina melhor, comprar uma coladeira. Parece que o negócio não prospera, né? Por que isso acontece com alguns marceneiros, né? Que se vê muitas vezes mergulhado, às vezes até em dívida, né? Parece que trabalha, fecha projeto mais caro e o dinheiro nunca dá, o dinheiro não sobra, né? Por que acontece? Já que a marcenaria, cara, é um ramo que tem uma margem de lucro boa, muita marcenaria abrindo e tem outras também que quebram, né? E mesmo aquelas marcenarias que quebram, elas têm clientes, né? A marcenaria tem cliente, tem um bom produto, mesmo assim a marcenaria não prospera. Isso, primeiramente boa noite a todos, nós estamos aqui no Instagram, estamos também no YouTube, tá? Para quem quiser seguir a gente. E hoje a nossa live é sobre isso, porque tem algumas marcenarias que crescem e algumas marcenarias que quebram, né? O mercado é o mesmo, né, os competidores. Às vezes até os móveis, cara, são os mesmos. Às vezes você tem um concorrente seu que é um ex-marceneiro da sua marcenaria que trabalha para um outro concorrente ou que decidiu abrir a marcenaria. Às vezes o produto é o mesmo. Por que você, às vezes, depois de 2, 3 anos, depois de algum tempo, você vê uma marcenaria do seu concorrente crescendo, dobrando de tamanho, com altos projetos, e às vezes você olha para dentro da sua marcenaria e você percebe que você não está no mesmo ritmo, né? Na live anterior eu falei sobre 2 coisas que eram muito importantes para quem tem marcenaria, para quem tem qualquer empresa, mas para quem vende um produto igual a gente e serviços, 2 coisas são importantes demais e qualquer empresário precisa dominar isso, que é a primeira delas, gestão do negócio, tá? Gestão do negócio. Se você não, gestão financeira principalmente, né? Se você não tiver a gestão da sua marcenaria, que, por exemplo, quando eu falo de gestão, eu pergunto aqui, você sabe me dizer qual foi o seu lucro mês passado na sua marcenaria? Ah, eu tive lucro, mas eu não sei. Tá bom. Quanto você gastou? Qual foi o seu custo fixo mês passado? Você sabe? Ah, eu não sei. Porque você não é marceneiro, né? Você tem uma marcenaria, mas você não é marceneiro. Você é o quê? Empresário. Você é empresário. E empresário precisa entender bastante sobre, não somente sobre fazer o móvel, mas também sobre gestão. E a segunda parte que eu vou falar aqui, pode falar. Não, é só complementando essa parte, que a partir do momento que você abre uma marcenaria, né, e acontece muitas vezes que o cara é marceneiro, trabalhou a vida toda para as outras pessoas e decidiu abrir a sua própria marcenaria. Quando você abre uma marcenaria, você tem que entender que você está deixando de ser marceneiro para virar empresário. E aí, quando você vira empresário, você tem que entender que o que importa ali na sua marcenaria não é somente o MDF, a fita de borda, a parte técnica, mas você tem que entender dos números da sua marcenaria. Porque muitas vezes o móvel, como eu falei, pode ser igual ao seu concorrente. O que diferencia uma marcenaria da outra, já que o móvel é igual? Inclusive, você vê excelentes marceneiros com excelentes produtos que não conseguem decolar no mercado, assim como outros marceneiros que não são tão bons tecnicamente como ele. Por quê? Tem várias questões. O que a gente está começando a falar aqui, o primeiro tópico que a gente está falando, é a questão de dominar os números da sua marcenaria, dominar a gestão. Gestão é número. Se você virou empresário, você tem que saber seus números. O número da sua marcenaria. Por que a gente fala muito disso? Só um parênteses aqui. Porque os números têm a ver com uma coisa importantíssima, que é o quê? A precificação, o orçamento. Entendeu? Porque, por exemplo, se você não conhece os números, o custo da sua marcenaria, qual é o custo do seu meia-hora, né? Quanto custa a sua hora de trabalho? Se você não tem esses números, como que você faz o orçamento, né? Porque o orçamento deveria ser baseado nos custos que você tem na sua marcenaria. Então vamos lá, quando nós fazemos orçamentos aqui, como eu já falei em outras lives, a gente tem lá custo fixo, custo do meia-hora e custo de material. Esquece aquele negócio de multiplicar por 3, aquilo não... Né? Muita gente faz, assim, eu não faço, também não sugiro que faça, até no curso lá que a gente tem de gestão a gente fala muito sobre isso, mas não utilizamos esse método, também sugiro que não faça. Faça um orçamento baseado no seu custo, calcule o seu custo por hora. E quando você precificar um projeto, um orçamento, precifique de acordo com a duração que aquele projeto vai levar, quantas horas você vai gastar naquele projeto, entendeu? Então, ou seja,
Você está falando dos números aí, muita gente fala, número da marcenaria, eu corto 40 chapas por dia, eu monto uma cozinha sozinho num dia, beleza, esse número é importante, mas os números, né, de custo que você tem, custo do homem-hora, seus custos fixos, saber quanto você gasta com gasolina por mês, saber quanto você gasta com aluguel, seu IPTU, parcela de carro, parcela de máquina, isso tudo, cara, tem que estar traduzido dentro do orçamento do cliente. Então, se você faz um orçamento e não considera todas essas despesas, provavelmente você está lucrando ou ganhando menos do que você deveria ganhar, se realmente você estiver ganhando, porque muitas vezes a gente acha que está ganhando e não está. Essa é a questão. Quando você não sabe seus números, você não consegue acompanhar. Você vai acompanhar o que você não sabe com os seus números? Então, quando você multiplica por 2, por 3, você não sabe aí qual foi o seu lucro nesse projeto, você não sabe qual foram os custos do seu projeto, você não sabe se você está precificando correto, você não consegue acompanhar nada. Os números são importantes para você, empresário da marcenaria, fazer um acompanhamento da sua marcenaria. E isso não só na parte de gestão financeira, mas em tudo. A gente, por exemplo, teve um aluno que ele falou pra gente que ele não sabia nem quantos orçamentos ele fazia por mês. E ele falou, a gente tinha colocado como meta 8 orçamentos mensais. Quando eu comecei a fazer o processo seus aqui, comecei a fazer o acompanhamento, hoje é dia 10, eu já fiz 15 orçamentos, 12 orçamentos, não lembro mais, 15 ou 12 orçamentos. Ou seja, ele tinha colocado na cabeça dele que ele ia fazer 8 orçamentos por mês, mas na hora que ele acompanhou, ele faz quase que o dobro disso. Ou seja, quando você não sabe os seus números, você não tem como nem planejar suas metas, você não tem como planejar seu crescimento. O comentário do Gustavo aqui. Você vai planejar seu crescimento baseado em quê? No que você acha? Pois é. Até isso aqui, o Gustavo falou aqui, o Gustavo tá na live. Gente, quem quiser mandar alguma pergunta pode colocar aqui, tá? A gente vai falar sobre esse assunto, mas Gustavo falou aqui, 1 ano de marcenaria, deixei de ser marceneiro para ser empresário. Tenho 2 funcionários e quase todo mês estou em cheque, quase checkmate. O máximo que consegui foi comprar uma esquadrejadeira. Ô Gustavo, você não está sozinho nisso não. A gente tem muito aluno do nosso curso de gestão financeira que fala sobre isso. A gente não vai falar de curso aqui, porque não é o assunto da live, né? Mas assim, tem muito aluno nessa mesma situação. Por que, Gustavo, você está nessa situação? Não estou dizendo que é exatamente esse o problema, mas provavelmente tem a ver com gestão financeira, tá? Então, como é que você contrata 2 funcionários? Você conhece os números da sua marcenaria? Você tem faturamento, receita, né? Ou se planejou para ter essa despesa e, consequentemente, gera mais vendas para poder pagar essas pessoas? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu mudei meu galpão de um lugar. Por quê? Porque precisava botar uma máquina lá que não cabia no outro galpão, garagem para o carro, tal, um monte de despesa que eu tinha, um monte de situação que eu tinha que eu só conseguiria resolver com espaço. Então, eu aguentei ali 1 ano, cara, pensando em como que eu ia fazer isso para dar conta desse custo, porque meu custo de aluguel, ele dobrou, e é um custo alto. Então, que eu fiz? A gente contratou mais um marceneiro, um montador, na verdade, a gente impulsionou as vendas para vender mais, ou seja, para aumentar o faturamento, para que eu conseguisse ter uma receita maior, consequentemente um lucro maior e, consequentemente, conseguisse pagar tanto a despesa do marceneiro quanto do aluguel. Tá? Mas assim, só em alugar por alugar, contratar por contratar, porque eu acredito que vou vender mais, porque eu acho que eu vou vender mais. Então, ou seja, se eu não tiver ali os números da quantidade de orçamento que eu faço, do lucro que eu tenho, se eu não tiver se eu não tiver esse número na mão, como é que eu vou fazer uma despesa a mais? Como é que eu vou contratar alguém a mais? Então, Gustavo, seja que você no mês entra 25 mil e não sobra nada, cara, provavelmente se você começar a fazer gestão de tudo que entra e tudo que sai da conta da sua marcenaria, você vai conseguir saber com o que você está gastando. E essa realidade não é só do Gustavo, não, é de muita gente que a gente conversa, muito aluno que entra no curso, muito comentário. Não sabe onde tá indo, e geralmente é isso. Por que às vezes uma marcenaria, igual eu falei no começo da live, né? Por que às vezes a minha marcenaria tá ruim, né? Eu não vou falar do Gustavo aqui, mas a gente olha para dentro da marcenaria aqui, e aí o máximo que eu fiz foi trocar a esquadrejadeira, consegui comprar uma coladeira pequenininha, não consegui nem trocar meu carro e tal. O que acontece? Por que a outra marcenaria do meu concorrente deu certo? Tudo bem, talvez nem seja gestão, mas com certeza a falta de gestão, a falta de conhecimento, lá na frente vai fazer o cara ter uma dificuldade muito grande. Na hora que ele tiver que tomar uma decisão se assume um risco maior, um custo maior ou não. Na hora que ele tiver um problema fiscal, na hora que ele tiver que emitir uma nota, sem saber como que faz, sem saber qual imposto vai impactar, sem saber que
o mês só pode faturar por ano até 80 mil, enfim, tem um monte de informação no meio disso tudo, cara, que você precisa escutar, precisa estudar, porque a marcenaria, como qualquer outra empresa, o nosso negócio não é só fazer móvel. Se fosse fazer móvel, toda a marcenaria era rica. A realidade é essa. Se fosse, porque, por exemplo, meu MDF é igual ao seu. O móvel, o fundo, tal, não sei o quê. Mas, cara, no dia a dia o móvel é praticamente igual. O que diferencia é o quê? Atendimento, venda, né, pontualidade, cumprir o contrato, controle financeiro, a gestão financeira da marcenaria, a gestão dos custos, acompanhar os números. Isso tudo te diferencia do teu concorrente, sabia? Até a Simone falando que confesso que o meu maior medo é a gestão financeira. Não precisa ter medo não, viu, Simone? Simone, não tem medo não, é só tranquilo. conhecer os números, a gente né? acha... Tem que estudar. Porque se a gente achar que vai abrir a marcenaria, é só fazer os caixotes lá e botar o tamponamento com as portas e acabou, esquece, não vai rolar. Tem que olhar para os números da marcenaria. A gente fez aqui uma aula ontem com os alunos da turma do curso aqui. Aí, a maioria deles falando, cara, a gente não olha, agora que a gente está começando a olhar os números, e eu fico igual o Gustavo falando aí, o dinheiro entra e desaparece, eu não sei para onde vai. É isso, cara, se você não começar a olhar, aí a gente tem várias ferramentas. Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem várias ferramentas aqui de gestão de marcenaria que são aplicadas lá no curso. Não vou falar do curso aqui, mas enfim, estou comentando porque os alunos que acessaram, que estão participando e tal, já sentem a diferença. E eu digo para vocês aqui, se é importante demais olhar os números. Uma coisa aqui, uma pergunta aqui, ó. Quem trabalha sozinho e tem um prolabore definido? O que é o prolabore? É o salário do empresário. Eu sou né, dono da marcenaria, já me dei meu braço direito, mas eu tenho um prolabore, que é o meu salário mensal. O pessoal que está na live aqui, ou muito marceneiro, até marceneiro do nosso curso, não tem um prolabore definido. Não tinha, agora vai Então, ou seja, o que ele faz? Todo mês ele pega tudo que sobra na conta da marcenaria e tira. Tá errado. Não é assim, velho. A gente fala que é o seguinte, duas coisas aqui. Essa questão, aproveitando o gancho do prolabore. Se você não definir seu prolabore, como é que você vai se precificar o seu serviço em cima de algo que você nem definiu o que é? Né? Como é que você vai prever o seu salário como dono da sua marcenaria se você não precificou levando ele em consideração? Porque você não sabe nem quem é isso. Por isso que é muito importante você prever o seu salário. Porque só assim você vai conseguir precificar levando em consideração aquele custo. Vou dar dica de ouro pro Gustavo. Quer ver? E outra coisa é o seguinte, para Simone, eu tenho medo de gestão financeira. Na realidade, às vezes as pessoas elas têm medo dos números. Mas você não precisa ter medo dos números. Os números são sua solução. É a solução. A solução do seu problema são os números. Agora você tem que encontrar a ferramenta certa, a ferramenta correta para atender a sua necessidade. Porque a gente sabe que tem diversas ferramentas aí no mercado. Né? Igual ele falou do nosso curso, nós somos um curso que nossa ferramenta é voltada para pequenas marcenarias. Por quê? Porque a gente sabe das necessidades da pequena marcenaria. Não adianta uma pequena marcenaria, né? Tem softwares maravilhosos, planilhas excepcionais aí, cheia de informação para você colocar. Ele trabalha sozinho, né? Ele, a mulher e o filho, não tem como nem mexer, né, com isso. E você acompanhar todos os menores detalhes da sua marcenaria. Mas a gente entende que uma pequena marcenaria, o cara que está produzindo ali, às vezes o dono da marcenaria não saiu da produção ainda. Né? Uma pequena marcenaria... não tem como ter alguém só no administrativo, né? Uma grande marcenaria, você tem departamentos, né? O administrativo, fiscal, o tem RH. Uma pessoa ali só para fazer pagamento, emitir nota. Uma pequena marcenaria, sistema, né? A gente sabe que na pequena marcenaria não é assim que funciona. O dono da marcenaria é o marceneiro, é ele com a mulher, o filho e aquela coisa toda. Então você precisa de ter uma ferramenta adequada para atender às necessidades da sua empresa. Eu não sei qual o tamanho da sua empresa, mas a partir do momento que você tem a ferramenta adequada, facilmente você vai conseguir os seus números, facilmente você vai conseguir entender. E eu te falo que é um alívio muito grande. A gente vê isso com as pessoas que a gente conversa, que começam a usar as ferramentas corretas, e eles falam, nossa, hoje eu consigo planejar, inclusive planejar investimentos na minha marcenaria, porque antes eu não conseguia. Se você quer começar qualquer gestão na sua marcenaria, comece, né, separando as despesas. Abra uma conta bancária somente para despesas da marcenaria. E despesas e receitas da marcenaria. E tem uma outra conta bancária só para suas despesas pessoais, pagamento do mercado, da luz, enfim.
Tá? A gente chama aí, isso de divisão, separação patrimonial. Separação, né? Que é o quê? As movimentações bancárias da marcenaria não pode estar junto com as suas movimentações pessoais. São coisas completamente separadas. Assim como você manda salário para a conta do seu funcionário, você tem que pegar o seu salário da marcenaria e mandar para sua conta pessoal. Sua conta pessoal. Primeira coisa, separe as contas bancárias. Tem uma conta bancária só para despesa pessoal e uma conta bancária só para marcenaria. Quando o seu cliente pagar, coloca na conta da marcenaria. Ah, Lídio, mas eu preciso pagar minhas contas da semana, tem que ir no mercado na sexta-feira. Tá bom. Segunda dica aí, ó. Qual é o seu prolabore? Qual é o seu salário? Você precisa ter, mesmo que a marcenaria seja pequena, William, né? Precisa definir o seu salário, ok? Então eu sou o Gustavo aí que vai dominar a live aí. Ô Gustavo, qual é o seu salário? Você define qual é o seu salário, qual é o seu prolabore mês. Ah, eu vou ganhar 5 mil por mês. Tá legal, beleza, 5 mil. Quantas horas, Gustavo, você trabalha por mês? Ah, Lídio, tem 8 horas o dia, eu trabalho aí de segunda a sexta, vai dar 168 horas. Tá bom, beleza, 5.168 horas. Qual é o valor da sua hora de trabalho? Calcula aí. Vai dar 30, 40 reais, alguma coisa assim, ok? Beleza, então você definiu o prolabore, definiu qual é o seu salário e também separou as contas. Estou acompanhando, né? Beleza. Uma vez que você fez isso, você começa a desenhar um pouquinho de gestão financeira, tá bom? Por quê? Porque aí quando você for precificar algum projeto que vai gastar 10 horas, você vai pegar 10 horas de serviço vezes o valor da sua hora de trabalho. Qual é a outra informação que está faltando dessa precificação? Está faltando o quê? O custo do material do cliente e o custo fixo da marcenaria, ok? Que é o aluguel, que é o IPTU, que é a parcela do carro, que é um monte de material lá que você utiliza na marcenaria. O que você pode fazer? Você pode pegar todo o custo fixo da marcenaria. Ah, Lídio, minha despesa da marcenaria por mês, sem salário, custa, sei lá, 2 mil reais. Pega 2 mil, divide pelas 168 horas. Você vai ter o custo hora do seu custo fixo da marcenaria. Então, um projeto que vai levar 10 horas, é 10 horas vezes o seu salário, hora, vezes o custo da marcenaria, e coloca a terceira informação que é o material do projeto do cliente. Com isso, você consegue consolidar um orçamento matematicamente correto e justo, que está considerando todas as despesas que você tem na marcenaria. Isso é muito diferente de eu pegar um projeto lá, uma cozinha, e multiplicar por 3, por 4, por 2. Porque quando eu faço isso, eu não sei qual é realmente o meu custo. O meu salário está incluso naquilo? Talvez. A parcela do meu carro lá que eu comprei está incluso, da carretinha, da manutenção do carro, está incluso? Não sei. O aluguel está incluso? Também não sei. Então, ou seja, essa forma de fazer o orçamento, que é algo que eu sempre converso com os alunos, é sobre assim, cara, vamos fazer isso de uma forma matematicamente correta, que é justamente fazer baseado nos custos que você tem, na mão de obra e no material. Só precisa de 3 informações. E aí, para você melhorar ainda mais essa parte da gestão financeira da marcenaria, que é separei as contas, definir qual é o meu salário. A terceira coisa é registrar todos os dias as despesas que você tem na marcenaria, bem como também as receitas, as entradas, que é o famoso fluxo de caixa, que é você acompanhar. A movimentação bancária. Registrar a movimentação bancária. Imagina só, Gustavo, sábado agora você abre lá a sua planilha e olha lá, deixa eu ver se eu gastei, quanto que eu gastei com compra de material essa semana. Você abre a planilhinha lá, gastei 5 mil, gastei pra caramba, beleza. Quanto eu gastei de alimentação? Eu fui fazer obra, almocei, lanchei, comprei um pão na padaria e tal. Ter isso mapeado serve para você poder fazer um orçamento melhor, cara. Entendeu? Precificar correto. Isso é gestão do negócio. E sem isso, você vai ficar sempre achando que está tendo lucro, achando que o orçamento está bom, achando que precificou legal. E aí, você acha que precificou bem, o que você faz? Entra naquela de dar desconto para o cliente, ou de dar um prazo grande para o cliente pagar. E aí, filho, aí você só afunda o negócio, porque você não tem certeza se cobrou certo e ainda está dando desconto para o cliente, ou dando facilidade para ele pagar, ou cobrindo o orçamento da concorrência. Então, assim, você só vai ladeira abaixo. Por isso que muitas vezes a gente olha para a marcenaria e fala, caramba, fechou o projeto de 100 mil, 150. Cara, não tem nada, acabou o dinheiro. Para onde foi o dinheiro? Você nem sabe para onde foi o dinheiro. Isso é a realidade de muita marcenaria, velho, muita marcenaria. É aquilo que eu falei, por que a marcenaria quebra? Aqui, há 2 meses atrás, fecharam 2 marcenarias aqui. Marcenaria grande, cara, a gente está em Minas Gerais. Marcenaria grande, cheia de cliente, e o cliente paga, bom produto. Como que o cara quebra a marcenaria? 2 coisas, ou vendas ou gestão. Provavelmente gestão. E até... Custos altos, sem saber
as receitas direito, entendeu? Ou provavelmente problema de venda ruim, tá? Que são duas áreas que, como eu falei, tem que ser dominadas em qualquer negócio. Até Gestão aí o Gustavo e vendas. E a Simone, né? Como pequeno marcenaria, como posso focar no operacional ou focar nas vendas? Gustavo, Olha, se ele for sozinho, um pequeno marceneiro, com certeza, assim como eu, que tem lá duas equipes de montagem, tem uma marcenaria um pouquinho maior, cara, ontem eu estava cortando material, hoje eu passei o dia só visitando o cliente. Então, ou seja, a pequena marcenaria, o marceneiro, ele realmente vai precisar fazer um pouco de tudo. Não dá só para ficar na gestão ou só na venda. Não adianta só que você não só pode fazer somente venda. uma coisa. Tem que fazer mais de uma, entendeu? Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é de gerenciar o seu negócio e de vender. Okay? Se você não vender, não tem problema nenhum você montar, cortar, filetar, usinar, não tem problema nenhum. Às vezes eu cheguei aqui cheio de pó, tava lá furando peça lá, beleza. Mas às vezes no dia seguinte é só gestão. É vendas, é arquiteto, é projeto em 3D, entendeu? Então a gente, mesmo que você trabalhe sozinho, eu trabalho em casa aqui, eu trabalho sozinho. Beleza, mas tem que conhecer os números da marcenaria. Lídia, eu não conheço não. Tá, então como é que você faz o orçamento? Não é porque você é pequeno, como é que você vai cobrar se você não sabe quanto você gasta? Sozinho, que isso é desculpa para você não conhecer os números da sua marcenaria. Não é. Né? E agora a gente entende que em empresas maiores é mais fácil o dono chegar e focar. Vou focar só na venda, vou focar só na visão da minha empresa. Agora, quando a gente está lidando com empresas pequenas, a gente sabe que a realidade é bem diferente. Agora, tem que focar nas vendas? Tem. Se você não vender, não entra dinheiro. O que mantém a sua empresa são as vendas. Aliás, melhor dizendo, é o lucro. Não é nem qualquer vender. Empresa vive de lucro. Qualquer empresa vive de lucro. Não é nem vender, mas é vender de forma correta. Né? Vender entendendo seus números, vendendo, precificando de forma correta, para que você tenha, no final, um lucro, para que isso gere um capital de giro. E muita empresa quebra por causa de capital de giro. Tá? Muita empresa quebra. E aí são duas coisas que eu falo que é muito importante, voltando aqui, né, que o assunto estendeu aqui um pouco, mas a nossa live é sobre o quê? Por que tem marcenaria que cresce e tem marcenaria que quebra. Então a gente falou bastante aqui da questão da gestão financeira, do controle financeiro que é necessário para você precificar melhor, para você saber para onde o dinheiro está indo, conhecer os números. Não tenham medo dos números, muito pelo contrário, os números são sua solução. Não achem que isso é difícil, não é difícil. É questão de você não ter achado a ferramenta correta para você conseguir levantar todos esses números. Deixa eu responder o William aqui. Pode falar, pode concluir. Não, e eu vou entrar para o próximo tópico, então pode responder. O William, não sei se o William está na live aí, mas o William perguntou aqui, isso é complicado, a pequena marcenaria. O pequeno marceneiro, né, ele tem que produzir imóvel, fazer orçamento, visitar cliente, fazer gestão, tudo sozinho. Qual dica vocês dão? Gustavo, William, até hoje, assim, eu ainda tenho muita demanda. A Jamília, as outras pessoas me ajudam no curso e na gestão da marcenaria, mas eu ainda tenho muita demanda. Às vezes eu pego alguns dias da semana e coloco só para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, tem semanas que eu estou sobrecarregado, então eu determino que eu vou fazer orçamentos no dia terça, quinta e sexta. Então, segunda e quarta não vou conseguir fazer orçamento. O cliente liga, a gente agenda para o dia seguinte, para 2 dias depois. Compra de material, né? Parte da visita, né? Parte da visita, né? Compra de material. Se eu tiver aqui na madeireira comprar alguma coisa, dificilmente eu vou de manhã, tá? Eu vou sempre no finalzinho do dia anterior. Por quê? Porque de manhã, cara, nem entrega de material eu faço de manhã. Se eu vou montar uma cozinha amanhã, ela vai ser entregue hoje à tarde, hoje no fim do dia. Por quê? Meu amigo, você vai carregar um caminhão amanhã, 7h30 da manhã. Acaba 9 horas. Enrolar, botar, amarrar, tal. Aí você se desloca para casa do cliente. Chega lá, você termina. Às vezes ali na hora do almoço, ou faltando meia hora, almoça, volta 1 hora da tarde, fica muito improdutivo. Então, ou seja, para quem trabalha sozinho, que tem que visitar, vender, comprar e tudo mais, como eu já fiz há muito tempo, cara, precisa colocar gestão no tempo. Como? Cara, não consigo fazer orçamento, o cliente liga de manhã, eu vou à tarde. Não dá, vou parar aqui a produção, vou parar a montagem na casa de alguém? Não vou parar. Então, coloca a gestão no seu tempo. Determina que você vai fazer orçamento terças e quintas e sábado, ou só terça e quinta. Compra de material somente no fim do dia. Eu tenho que fazer gestão. Aí você faz no finalzinho do dia. Chega em casa igual eu faço aqui. Eu chego em casa, abro o computador aqui, abro a minha planilha, minha ferramenta de fluxo de caixa e coloco lá todas as despesas que eu tive naquele dia e todas as receitas que eu tive. Por exemplo, eu duvido que alguém aqui fez 30, 40 operações financeiras no dia. Não faz. Você faz 5, 6, 7. Não faz. Para você digitar isso na planilha é muito rápido.
Ainda mais uma gente, ferramenta automatizada, que você clica lá, já aparecem as opções, você bota o valor, gastou com que? Comida, material, que tipo de despesa que é, se recebeu, se vai pagar, se está no cartão, se pagou agora. Enfim, você tem uma ferramenta certa, faz muito rápido. Faz muito rápido. Então, quem trabalha sozinho, a dica é comece a priorizar, né, algumas coisas e colocar outras no seu devido tempo. Então, não dá para fazer tudo todos os dias. Não dá. Produzir e montar, talvez você tenha que fazer todos os dias. Mas visitar cliente, ir na madeireira e quando for na madeireira comprar alguma coisa, se planeje para trazer tudo que você precisa, para não ter que voltar lá daqui a 1 hora. Ah, voltei, rapaz, comprei esse corrediça de 45, faltou uma de 30 aqui. Não dá, entendeu? Então, planejamento, nesse caso, é fundamental para que você consiga organizar melhor a sua rotina. E aí, até pegando essa parte aí de vendas, né, se foco em vendas ou não foco, né, voltando à questão, ao questionamento da nossa live aqui, né, porque algumas marcenarias quebram e outras crescem. Uma das coisas que o pessoal tem muita dificuldade é a captação de clientes. Eu não sei, o Pablo falou alguma coisa aqui, não sei se o Pablo é aluno da gente, falou que adorou a planilha de fluxo de caixa, já me roubou uma cópia. Eu não sei, o Pablo tá em alguma turma nossa, você lembra? Não lembro, nome não. assim, não sei não. É isso aí, William, entendeu? O William complementou aqui, ó, que entendeu. É isso aí, William, precisa realmente, né, priorizar produção, montagem, você vive disso, às vezes trabalha sozinho, tem que fazer todo dia, realmente, tá? Mas essas coisas de, tem que fazer um projeto em 3D, encomendar alguma coisa na internet, eu compro muito no Mercado Livre, por exemplo, sabe? Compro demais. Então, eu compro sempre à noite. Material na madeireira, eu vou sempre no fim do dia, não vou de manhã, porque se eu for de manhã eu perco tempo. Você chega lá, tem que tomar um café, falar com a vendedora, às vezes está atendendo alguém, tem que esperar, aí vai na expedição, aí perde meia hora. Tenta ir, fim do dia, coloca disciplina nisso e organiza as visitas e orçamentos para o dia que você conseguir ir. O cliente não vai deixar de te atender, cara, se você mudar de hoje à tarde para amanhã de manhã ou para o dia seguinte, sabe? Com certeza. Deixa eu responder mais uma pergunta aqui, ó, Quem perguntou aqui? Do Danilo. Sou marceneiro há anos, agora estou para abrir meu próprio negócio. Qual conselho você me daria? Danilo, você é marceneiro, né? Você vai ser agora empresário, não é mais marceneiro, né? Então, mesmo que você trabalhe sozinho na garagem de casa ou alugue um ponto comercial, você não vai ser somente marceneiro, você vai ser empresário. Empresário precisa entender de algumas coisas. É o que eu estou falando de números. Por quê? Cara, vai ter despesa de aluguel. Vai ter que ter um ajudante, vai assinar a carteira dele, não vai? Comprar equipamentos, investimento. Essa compra de equipamento cabe no orçamento? Não cabe? Né? Vai colocar isso no orçamento do cliente lá, na precificação dele? Não vai? Como é que você vai fazer isso? Então, tem que estudar a parte de gestão, tá legal? E começa do jeito certo. Despesas da marcenaria na conta bancária da marcenaria. Despesa pessoal na sua conta pessoal. Por quê? Como é que você vai saber, meu amigo, quanto você gasta na marcenaria? Aí tem gente que talvez esteja pensando, mas aqui em casa eu sei. Sabe? Então, beleza. Abre o extrato da conta aí que vai começar a aparecer a padaria, o colégio do filho, a conta de água, o supermercado, a madeireira. Duvido você dizer para mim a despesa que você teve mês passado, que foi só da marcenaria, eu duvido. Não, tá? E eu te tem falo que ser seguinte, todo dia. Não é só saber suas despesas, mas classificar suas despesas, porque tem despesas que são diferentes. Então não é nem só, deixa eu anotar aqui, eu gastei tanto esse mês. Tá, ok, você gastou tanto. Quanto que é de mão de obra? O que você pagou de funcionário, de hora extra, de FGTS, INSS, alimentação, vale transporte? O que você pagou? O que você pagou de custo de produção? Quanto você gastou de material? Seu custo variável, seu custo de produção? Você não sabe. Qual que é o seu custo fixo, aquele custo administrativo? Então, não é somente, quando a gente fala os números, acompanhar os números, não é só anotar o quanto está sendo gasto total. Você tem que saber especificar qual gasto que é esse, né? Custo de pessoal, né, da sua mão de obra, é custo fixo, é custo administrativo da sua empresa, é custo de produção, esse aqui é um custo que é uma despesa relacionada a investimento. Isso tudo tem que ser categorizado, só assim você vai saber para onde seu dinheiro está indo, entendeu? Né? Mas a gente está prolongando, deixa eu voltar. Assim, Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Para quem tá se achando um pouco perdido, Lídio, isso é muito difícil de fazer, eu não sei como é que eu faço isso. Te garanto. A gente vai dar 3 aulas gratuitas aí, dia 17, 18 e 19 de setembro, tá bom? No nosso perfil aqui no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok, tem lá um link, só clicar e se inscrever. Tem 3 aulas que a gente vai falar sobre
muitos erros que os marceneiros cometem na parte da gestão, né, na precificação, no orçamento, na proposta. Então, por exemplo, quando a gente manda um orçamento para o cliente aqui, a gente até manda por WhatsApp, mas vai um PDF lá, um arquivo com 6 folhas, explicando todo o projeto dele, explicando quem é a nossa marcenaria, qual o preço dos produtos, as condições de pagamento, as garantias que ele tem. Se ele quiser fechar, tem um contrato bacana, formal, com todas as multas, cláusulas, tudo bonitinho. A gente vai falar disso 17, 18 e 19. Só clicar no perfil, se inscrever aí que vocês vão participar da aula gratuita, tá? Sem compromisso, tá lá as aulas. Mas só tem acesso às aulas quem se inscreve, tá? E outra questão, outra questão aí, principalmente para quem, principalmente para quem está abrindo, né? Para quem está começando ou para quem tem a marcenaria e vê o dinheiro sumir. A gente está vendo que tem muita gente na live que está falando, eu vou começar. Uma das grandes dificuldades e que é um divisor de águas aí para crescimento da sua empresa é a parte comercial, é a captação de clientes, principalmente para quem está começando, que ainda não tem clientes fidelizados, que ainda não tem gente para indicar. Também é um fator que determina se a sua marcenaria vai ter sucesso ou não. É a captação, é a venda, né? Como eu falei. É a venda. Não existe empresa que fature e sobreviva sem vender e sem lucrar. Não existe. Então você precisa captar clientes. Ter estratégias para captação. Deixa eu dar alguns exemplos aqui então de captação. Sim. Bom, até para falar para vocês, quando a gente abriu a marcenaria, vários anos atrás, né? Quando a gente começou na garagem de casa. Comecei. Por quê? Não era somente a questão financeira, mas era também que eu não sabia se ia dar certo. Igual a Simone aí, o pessoal que está abrindo marcenaria aí, né? Que está com receio e tal. Eu não sabia se a marcenaria ia dar certo, né? Então comecei sem muita pretensão, a gente foi lá naquele marketplace do Facebook, colocou alguns anúncios ali de fotos de projetos que não eram meus, mas eu sabia que eu conseguia executar aqueles projetos. E alguns projetos 3D também. Projeto em 3D também. Então começou a surgir demanda e tal, Então através do marketplace eu consegui, né, os primeiros negócios. Depois dali a gente migrou, começou a fazer o Instagram também, a marcenaria com 6 meses saiu da garagem de casa e foi para um ponto comercial já alugado. E aí a gente foi para o Instagram e para o Google, né? Quem está abrindo marcenaria, dica também, não deixe de cadastrar sua marcenaria no Google. Por quê? Porque, gente, quem quer comprar alguma coisa, busca na internet. Pelo menos a maioria busca. E busca onde? No Google. Você quer comprar uma parafusadeira, onde é que você vai colocar? Você coloca no Google, você não olha no TikTok, você olha no Google. Então, tem que se cadastrar lá, tá? Cadastrar a marcenaria, pois é. Então, a gente foi para o Instagram e foi para o Google, né? E ali começaram, né, a aparecer outros clientes e um outro perfil de cliente também, tá? Isso é interessante focar, porque cada rede social tem um perfil de cliente diferente. Então, assim, a gente usou o Marketplace no início, igual ele falou, mas o Marketplace, vocês têm que entender, assim, é bem interessante para quem está começando, porque você vai captar aquele cliente que quer só preço. Às vezes o cliente quer é muita manutenção, é serviço pequeno, mas se você está começando é legal. Mas para quem está começando, vale a pena. Porque bacana porque você vai pegando experiência, confiança, vale, né? Começa a difundir sua marca, é bacana. Mas tá? É um cliente que olha somente preço. É igual o cliente do Mercado Livre, né? Você busca preço. Então, aí você vai alterando suas redes sociais, né, na medida que seus clientes também vão alterando, e você vai começando a ganhar indicação, e você vai começando a pegar projetos maiores, você vai alterando suas redes sociais também. E a gente foi fazendo o quê? Impulsionamento. Começou a impulsionar não somente no Marketplace, mas no Instagram e no Google. Fazia publicidade paga, pegava um banner, algum projeto bacana e impulsionava no final de semana, e aquilo gera pedidos de orçamento. Então, através do Instagram, do Google e do Marketplace, a gente começou a ter muito cliente. Depois eu parei com o Marketplace. Até atualmente eu faço pouquíssima coisa no Google e faço mais no Instagram. Lídio, quanto você investe por semana no Instagram? A cidade que eu estou aqui, ela tem 300 mil habitantes. Né? A gente está no leste de Minas Gerais. A região metropolitana tem mais ou menos 1 milhão, porque tem as cidades grudadas aqui, tá? Final de semana, geralmente eu invisto R$30, R$40. Geralmente eu boto a publicidade ali de sexta a domingo. E isso me rende vários pedidos de orçamento, tá? Às vezes eu não fecho nenhum. Faço os orçamentos na segunda-feira, na terça, 2, 3, 4, enfim, não fecho nenhum. E aí, às vezes na semana seguinte eu fecho um orçamento grande. E aí que paga tranquilamente aquela publicidade, com certeza. Então, hoje nossos clientes, eles vêm muito pelo Instagram,
mas a maioria deles hoje vem de indicação, tá? Porque a gente já tá um tempo tem a marca mercado, mais conhecida, né? A marcenaria marca já é mais conhecida, né? Então a gente hoje consegue trabalhar bem indicação, a gente tem arquitetos parceiros, isso é outra forma também de você trabalhar. Alavancar a sua marcenaria. A gente tem corretores de imóveis que também são nossos parceiros, isso é outra forma de você alavancar suas vendas. Mas as parcerias, tá, gente? As parcerias. Isso. Visitar o arquiteto, conversa com ele, fala que você está disponível, que você tem a marcenaria, que você está ali, né? E tenta se aproximar. Uma dica para quem recebe projeto de arquiteto e às vezes não sabe, né? Eu queria fazer mais parcerias com o arquiteto e tal. Cara, recebeu o projeto do arquiteto, marca uma visita lá no escritório dele, para você ir para lá e tirar dúvidas sobre o projeto. É uma forma de você pedir para conversar com ele, entendeu? De uma mostrar sua cara, né? Olha, tô com um orçamento seu, gostaria de fazer uma visita aí e tudo, para tirar dúvidas sobre um projeto que é seu. E você vai lá e se apresenta. O arquiteto trabalha muito com RT, né? Aquela bonificação lá, 10%, 15%, 5%, enfim. Fala que você trabalha também, se você tiver, né, tiver trabalhando realmente. Estreita a relação, porque o arquiteto, querendo ou não, né, ele vai te ajudar com projetos, né? Ele vai indicar projetos maiores. Projetos maiores, de maior valor agregado, né? Ele vai te trazer um projeto com maior valor agregado. Então é bem interessante isso. Então é bom para você, não esqueça de investir nessa captação. E eu falo o seguinte, não dependa somente de uma captação. Não dependa somente da rede social, não dependa somente da indicação do arquiteto, não dependa somente de indicação de clientes seus, que você já trabalhou, porque você tem que abrir o leque para você trabalhar diferentes formas de captação. A dependência de poucas formas de captação é muito complicada. A gente tem alunos, por exemplo, que a gente já conversou, e eles tinham uma reclamação que era justamente essa: nossa, os meus projetos vêm tudo de indicação de arquiteto. Eu dependo completamente de arquiteto. Se o arquiteto mudar de cidade, a marcenaria quebra. Exatamente. Se o arquiteto parar de mandar para você e mandar para outra marcenaria porque ele fechou projeto com outra marcenaria que acha, enfim, a outra marcenaria ofereceu uma RT melhor, acabou a sua marcenaria. Então não dependa. Invista. Hoje todo mundo tem seu celularzinho na mão, gente. É a coisa mais fácil você abrir uma rede social profissional. Não é a sua particular, outra dica importante, né? Até para quem tá abrindo a marcenaria aí, ó. Abre o Instagram só da marcenaria. Meu amigo, não dá para você ter um Instagram pessoal, que você posta a foto levando seu filho, posta foto de você levando seu filho na escola na sexta-feira, sábado jogando futebol e na segunda você posta foto de projeto. Cara, isso não é, né? Pode ser uma rede social e tudo bem, mas não é um perfil profissional da sua marcenaria. Isso demonstra menos profissionalismo. E você tem que entender que a rede social é o seu grande showroom. Hoje em dia, pouquíssimas marcenarias têm showroom. A rede social é a possibilidade de você mostrar para o seu cliente seu showroom virtual, né? Quantas vezes a gente fechou, não só o cliente ficou conhecendo a gente pela rede social, mas quantas vezes o cliente veio por indicação. Às vezes ele veio por indicação, mas ele foi lá na rede social para checar. E ele viu a rede social e falou: não, bacana. Por mais que o cliente venha através de indicação, a sua rede social é uma reafirmação do seu trabalho. Aqui as madeireiras, né, eventualmente indicam a gente quando chega lá um consumidor querendo uma marcenaria, tá? A madeireira indica. Conversa que o pessoal da madeireira fala: Lídio, quando a gente indica aqui, a primeira coisa que o cliente fala é qual é o Instagram dele. Primeira coisa é isso. Aí eu não posso ter lá a foto de eu pescando na sexta-feira, né? Não dá. Não, filho. Tem as fotos dos meus projetos. A foto de eu jogando futebol, praticando tiro ao alvo, sei lá, bebendo, é no outro Instagram da pessoa física. Na pessoa jurídica ali é só foto de projeto. Tá? A pergunta do Gustavo aqui, ó, mais uma pergunta. O Gustavo perguntou: o que fazer quando você pega 50% do pagamento do cliente, mas não consegue nem comprar um material e aí começa a bola de neve? Ô Gustavo, duas coisas, tá? Mas as duas se resumem a uma. Provavelmente você precificou o projeto errado, tá? Por dois motivos. Não só precificou errado, como você não sabe nem o que você precificou, que você não sabe qual que é a porcentagem do seu material. Pois é. Como é que você exigiu 50% se aquilo não de banca material, material, se aquilo não bancava nenhum material? Às vezes eu posso se você quisesse ajudar o cliente, o material é 60%, pedia 60%, para pelo menos o cliente bancar o material. Então, provavelmente, Gustavo, você precificou errado por dois motivos, tá? Primeiro, né,
Às vezes o projeto é caro, mas ele tem uma mão de obra pequena. Você vai fazer o projeto com 2 dias, entendeu? Só que gasta mais material. Então, provavelmente, o cliente deu um valor que realmente não vai cobrir o material, mas ele vai ter pouca mão de obra, não significa que você não vai ter lucro, tá legal? Pode ser que esteja correto, tá? Pode ser que realmente 50% não cubra o material, porque às vezes é um serviço de 2 dias. Igual um dia desse que eu fui fazer lá, um restaurante estava inaugurando, a gente foi fazer uns painéis dentro do banheiro, cobrir a parede MDF e o teto. Era um serviço de 2 dias. Ou seja, muito material, pouco tempo de execução. Então, com certeza, 50% não cobriu, né, o custo do material. Porém, eu não tive prejuízo, ok? A segunda coisa é o seguinte, pode ser que você tenha precificado errado. Se é uma cozinha, se é um closet, se é um guarda-roupa, provavelmente você precificou errado, tá legal? Grande chance disso ter acontecido, grande chance não, praticamente fato isso ter acontecido e você ter precificado errado o projeto. Nesses casos assim, Gustavo, tem que analisar bem, cara, se a sua precificação está correta e se você vai suavizar a vida do cliente na questão do pagamento, ele vai pagar 50% agora, 50% depois, cara, tenta negociar algo diferente. Se você pedir um prazo de 60 dias, faz o seguinte, pede 50% agora, 25% daqui a 30 dias e os outros 25% na conclusão do projeto, entendeu? Que quando você for montar, 75% já está no seu bolso, já está dentro de casa, entendeu? Negocia algo diferente, mas assim, tem grande chance de você estar precificando errado os seus projetos aí, tá? Não, e aí... Fica o convite aí, Gustavo, se inscreve aí para participar das aulas lá, tá bom? São 3 dias, 3 aulas grátis, para falar muito sobre isso. Essa foi boa. BO, não sei. O Eudes falou alguma coisa aí que eu não entendi, mas beleza, vamos lá. Mas continue. Enfim, então a gente pegou 2 tópicos aqui, né? Aliás, 3, né? De por que algumas marcenarias quebram e por que algumas marcenarias enquanto outras crescem, né? Falta de controle financeiro, erros na captação de cliente, ou não capta cliente, não sabe captar cliente. A falta de definição, por exemplo, de um prolabore. Aí entra nessa parte de números também, falta capital de giro, porque você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você lucra, você não sabe qual é o seu capital de giro. Ou seja, vira aquela bola de neve, né? Que você não tem dinheiro para continuar. É a bola de neve aí que Gustavo falou aí, Gustavo né? falou, que você entra numa bola de neve, você não tem capital de giro para dar continuidade, porque você precisa de capital de giro. Gente, por que esse capital de giro é muito importante? Você, por exemplo, o cliente paga para você a entrada, vamos dizer aí, né? O cliente pagou para você a entrada, 50%, 60%, é o custo do material. Ok, vamos levar em consideração que aquilo abate realmente o custo do material. Só que enquanto você está ali produzindo antes de entregar para o cliente, você tem outros custos na sua marcenaria. Você precisa pagar funcionário, você precisa pagar água, você precisa pagar luz, aluguel, você precisa... Você tem gasolina, você tem outros custos que não são simplesmente o custo do material que o cliente pagou. E como é que você vai ficar pagando esses custos? O cliente pagou só o preço do material, isso se chama o quê? Capital de giro. Capital de giro um dinheiro, é o dinheiro que você tem para fazer sua marcenaria rodar enquanto o seu cliente ainda não pagou o seu projeto completo. Isso. Entendeu? Então, essa diferença do dinheiro que você paga para começar o projeto, ao final, o dinheiro do cliente pagando quando finaliza o projeto, esse entre termos aí, você precisa de um capital de giro para fazer a sua marcenaria girar. Sua marcenaria continuar. Porque os custos, filho, você sabe, o dinheiro sai da conta assim, ó. Uma coisa é fato, se você fatura 20, 30, 5, 10 mil por mês na sua marcenaria, né, e não está sobrando dinheiro nem para você pagar suas contas pessoais, cara, é triste, mas você está trabalhando de graça. Está trabalhando de graça. Porque se você trabalha o mês inteiro, no dia 1º de setembro, você não tem ali R$200, você sair com a sua família, ou não tem o dinheiro sobrando você planejar uma viagem, cara, tem algo muito errado na sua marcenaria e com certeza tem a ver com gestão e com certeza tem a ver com orçamento, com precificação errada. Controle dos seus números. Controle. Porque assim, pode ser que seja, estou gastando demais com alguma coisa, não estou olhando. Pode ser, mas tem quase certeza que o problema é orçamento errado, tá? Cobrando menos. Às vezes é o mercado, às vezes é medo de perder negócio. Cara, e muita gente cobra errado justamente porque não conhece seus números.
Muita gente cobra, faz orçamento errado, justamente porque não acompanha Ó, os seus cobrir o orçamento. Outro dia o seguidor perguntou num vídeo aqui, duvido se você não cobre orçamento. Eu não cobro orçamento não, Então como é que eu vou cobrir orçamento? Tem marcenaria que o cara trabalha na garagem de casa. Ele tem um excelente produto. Tem marcenaria que tem um galpão maior que o meu. Cada um tem seu custo. Como é que eu vou ficar cobrindo o custo de alguém que tem um custo menor que o meu? Não dá, velho. Eu tenho imposto para pagar, tenho parcela de carro, parcela de máquina, funcionário, aluguel. Como é que eu vou ficar baixando o preço por causa do concorrente? Não vou baixar. Meu preço é aquele. Por quê? Porque eu sei que se eu tirar alguma coisa dali, eu vou trabalhar de graça. eu vou trabalhar de graça. Vai faltar dinheiro para pagar alguém depois. E quem vai pagar essa conta? Por exemplo, se o cliente quer negociar comigo, eu dou desconto para ele. Ali você não dá desconto? Dou desconto. Qual o desconto que eu dou para ele? O desconto que a madeireira me dá. Se a madeireira me dá lá 5%, eu posso até chegar a 5% com ele no material. No material. É diferente da mão de obra e do custo fixo. Ele vai pagar pelo custo fixo da marcenaria, vai pagar pelo homem-hora, que é o salário de todo mundo. Agora, no material, ele vai ganhar lá 5%. Entendeu? Não é 5% em tudo, não. É no material. E aí se você não sabe qual é o seu custo fixo, não sabe qual é o custo homem-hora do salário de todo mundo, como é que você vai separar aí agora, né? O que você vai fazer? Você vai dar 5% em tudo. Então isso a gente não pode fazer, tá? Dar desconto naquilo que você recebe desconto, que é o material. Vou dar desconto em tudo, tá bom. E seu funcionário vai aceitar receber menos? Porque você está tirando 5% do orçamento do cliente, você vai pagar 5% a menos para ele? Não vou não, então você vai tirar do seu salário, meu amigo. Aí é contigo. Essa é a grande questão, porque se você não acompanha seus números... É duro, galera, é duro, mas assim, se você é a realidade. Se você amolecer, você faz assim, você trabalha um mês de graça. Essa é uma grande questão. Quando você não conhece seus números, você não faz orçamento baseado nos seus custos, você não sabe nem como negociar com o cliente. Você não sabe nem que desconto dá para o cliente, você não sabe nem o que você pode tirar ali e o que você não pode tirar. Então, você precisa saber seus números, você não trabalhar aí ao vento, né? Sem saber, posso dar quantos por cento para o cliente aqui, ó. Você não sabe, você não sabe nem o que você está ganhando. Você fez o orçamento baseado em 2 vezes 3, você não sabe os seus custos, né? Ou seja, não tem como. Como é que você vai crescer? Se você, gente, coloca na cabeça, você é empresário, você tem que acompanhar os números da sua marcenaria. Não tem como um empresário viver sem número, esquece. Não é porque você tem uma marcenaria que você tem que entender só de madeira, só de MDF. Não é, você tem que entender de números, Aí o cara fala, não, mas o meu acabamento é em 45 graus. Eu falei, legal, parabéns. Beleza. Mas e o cliente? Tá vendo isso? O cliente está olhando? E o principal, está pagando realmente por isso? Né? Tem que ver se realmente esse trabalho que você faz está sendo realmente reconhecido e pago por isso, né? E muitas vezes o mercado, né, não está tão atento a isso, até porque você vê aí as franquias cobrando projetos caríssimos, você vê lá o tamponamento é de 15, não tem nada demais, né? O acabamento não é em meia esquadria, não é em 45 graus, não tem nada demais, e o cara acha que ele é espetacular, né? E às vezes é um móvel assim... como é que se diz? Totalmente modulado, né? Adaptado para encaixar os módulos ali. Não é uma marcenaria planejada igual nós fazemos, né? A gente não está falando que você não pode trabalhar alto padrão. Só que você tem que saber que o alto padrão tem um custo alto padrão também. Tudo aquilo que é mais artesanal, que é mais detalhado, tem que ser cobrado mais caro. É por isso que eu falo, cobre por hora. Quantas horas você vai trabalhar no projeto do cliente? Eu vou trabalhar 50 horas. Quanto custa a sua hora? Minha hora é R$40. Então, meu amigo, 50 vezes 40. O que falta aí agora? Está faltando custo fixo e material. Soma isso aí que você tem um orçamento perfeito. Quer aprender como é que faz orçamento? Clica no link do perfil aí para participar das aulas aí, dia 17, 18 e 19. Fica o convite novamente aí para quem quiser participar. É de graça, sem compromisso, tem 3 aulas aí. Mas infelizmente só participa quem se inscrever. Aqui, só para complementar aqui o assunto que eu falei sobre 2 áreas que você tem que dominar na marcenaria, é gestão e vendas. Sem essas, você não existe, tá? A marcenaria não consegue prosperar, como se fala, né? E aí, dentro de vendas, cara, tem uma coisa importantíssima, tá? Importantíssima, que é o atendimento, tá? Atendimento. Aí eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Eu já vi o cara atender de chinelo, cheio de pó, com calça rasgada, e ainda colocar dificuldade na execução do projeto do cliente. Aquela cliente da cozinha foi lá na marcenaria hoje fechar um outro projeto. Aí eu fechei uma cozinha agora recentemente com uma cliente que ela viu um projeto no Instagram e falou, eu quero essa cozinha. Eu falei, tá legal, então vamos fazer a sua cozinha. Aí ela veio via Instagram. Ela foi lá e fechou. Gente, rede social publica cozinha, eles adoram. Chama muita.
E aí a cliente foi lá e fechou o projeto, né? Aí ela falou que fechou com a gente porque ela já ia fechar, porque ela realmente viu no Instagram, gostou e tudo mais. Mas ela contou que ela fez outros orçamentos. E que a outra marcenaria que foi lá, e não é uma marcenaria pequena, uma marcenaria grande, que tem um produto espetacular, eu conheço, o trabalho deles é muito bom. O cara começou a colocar um monte de objeção para executar o projeto da cliente. Ela falou, aqui em cima da pia da cozinha eu quero uma prateleira, que eu quero botar plantas, quero que essa prateleira seja ripada, pendurada com metalon. E a outra marcenaria começou a colocar objeção no projeto dela. E deixou a cliente triste, chateada, né? A ponto dela bater o martelo e fechar com a gente. Então, ou seja, as perguntas que você faz na casa do cliente, se você aponta alguma solução, né? Aquele canto perdido da cozinha lá, você faz aquelas duas portas, aquele canto de difícil acesso. Se você dá sugestões para ela para que o projeto dela fique ainda mais bonito, a forma como você está vestido influencia na visão dela de atendimento. Se você é pontual, como você manda o orçamento, né? Eu anoto que eu já vi orçamento aqui de 50 mil, o cara mandar um texto WhatsApp, e não tem letra maiúscula não, é tudo misturado. Já vi, cara, orçamento de 50 mil reais, o cara mandou lá um texto WhatsApp, cozinha tal, 10 mil, cozinha tal. Cara, isso não é profissionalismo, entendeu? Lidia, isso não faz diferença, cara. Pode não fazer agora, mas no longo prazo isso faz muita diferença. Por quê? Porque o mercado está em evolução, a gente está se profissionalizando cada vez mais, entendeu? Daí a importância de você ficar atento a esses detalhes, porque o cliente, se ele tem uma experiência boa contigo, ele repassa isso para o grupo do condomínio, para o vizinho, para o parente, para todo mundo. Se ele tiver uma experiência ruim contigo, ele vai repassar isso para muito mais pessoas do que somente os vizinhos e os parentes, tá? Então, cuide da sua marca. Por que a gente faz publicidade no Instagram, mesmo a nossa marcenaria sendo conhecida, mesmo a gente está sendo com muito serviço, mesmo a gente sendo indicado? Por quê? Para fortalecimento da marca, né? Para as pessoas conhecerem a nossa marca, para cada vez mais pessoas saberem que existe a nossa marcenaria, que a gente está ali se elas precisarem, entendeu? Por que a Coca-Cola faz publicidade? Por quê? Porque as pessoas elas estão a toda hora recebendo comunicação de outras marcenarias e outras empresas. E você também tem que ocupar um pouquinho da cabeça delas, entendeu? Daí a importância de fazer a publicidade, seja no Google, no Instagram, no Facebook, enfim, tá? Respondendo aqui a Simone, que perguntou aqui, os 3 dias serão os mesmos assuntos? Na verdade não, Simone. É o seguinte, cada dia complementa o dia anterior, tá bom? São então, os erros que os erros e acertos, né, que os maiores erros que os marceneiros cometem na gestão financeira da marcenaria. Esse tá? É o assunto é isso. Os principais erros que os marceneiros cometem na gestão da marcenaria que impedem eles de ter uma gestão financeira simples e prática, tá? E aí então, a gente, só para focar, desculpa. Pode falar. E aí a gente termina mostrando, por exemplo, as ferramentas e as soluções que você tem para resolver esses erros que a gente vê muito marceneiro cometer e que impede o crescimento da marcenaria, sabe? Então são 3 aulas que falam isso, né? Que falam dos principais erros que a gente vê as marcenarias cometerem, que impedem eles de gerenciar financeiramente a marcenaria deles, né? De crescer. Conhecer os números. De conhecer os números. Então é muito bacana. Geralmente tem uma audiência bem grande, tem bastante gente que participa lá, porque é de graça, né? Conhecimento. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu que eu deixei de fora. Lembrando que a gente está aqui no Instagram e YouTube também. Né? No YouTube não tem perguntas, o pessoal do Instagram participou mais aqui. Gente, só para finalizar aqui sobre publicidade, registrar o nome da marcenaria, já que irei trabalhar muito em marketing, ficarei visível. Gustavo, é importante sim, é um custo que você vai ter, um custo que compensa. Se for possível, pode registrar sua marca assim, acho que compensa, tá? Mas se não puder fazer agora, faz mais adiante, tá bom? A Arte Madeira falou que vai participar. A Arte Madeira é o seguinte, se você quiser participar das aulas, né, que são gratuitas, tem um link no nosso perfil aqui, na bio do perfil, só clicar lá. Quem quiser também seguir a nossa marcenaria é Adequa Móveis, tá? Também tem lá o perfil. Móveis, tá? Nesse link, para quem não escutou antes, né, clica na bio aí, tem um link lá, você clica, se inscreve, tá? Aí você consegue assistir as 3 aulas, tá? São de graça as 3 aulas, tá? Mais ou menos, cada uma delas tem perto de 1 hora mais ou menos. Nem chega a isso. Chega a isso não, né? Chega não. São 3 aulas gratuitas, mas só participa quem se inscreve, tá legal? Não é live, não fica aberto. Aliás, é live no YouTube, mas precisa se inscrever. Dudu Artes Móveis, valeu pela companhia aí. Gente, era isso, assim, marcenaria que cresce versus marcenaria que não cresce. Por quê? É como falamos aqui, gestão da marcenaria, conhecer os números,
Envolve precificação, envolve orçamento, envolve saber o custo fixo, envolve captação de cliente, envolve como é que você cuida da sua marca, envolve sobre atendimento. Igual eu falei, já vi aqui equipe de montagem, o pessoal sai de chinelo lá da casa do cliente. Essa semana teve aluno do curso essa semana teve aluno do curso falando que tem um montador dela, estava na casa do cliente, abrindo a geladeira do cliente para se alimentar. Ela falou, gente... Ela é de São Paulo, é do interior de São Paulo. Ela falou que o funcionário dela pegou o funcionário abrindo a geladeira da cliente para comer uma coisa. A cliente pegou o funcionário abrindo a geladeira dela para comer. Ai, gente. Tudo bem, a gente entende a situação, enfim. Mas assim, tá vendo aí? É o negócio do atendimento, da marca, treinamento de funcionário, envolve um monte de coisa, entendeu, gente? A gente ri, mas na verdade, assim, é complicado. Por isso eu falo, tem que cuidar da sua marcenaria, meu amigo. Então, se você faz orçamento aí, né, tá com a marcenaria no vermelho, tá com dificuldade financeira, cara, você tá fazendo alguma coisa errada, tá? Tem que mudar a mentalidade. E o pior, você tá fazendo alguma coisa errada, e se quiser que o resultado seja diferente, que sobre dinheiro, que você consiga prosperar, que o negócio melhore, você concorda comigo que você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Se você faz o orçamento do mesmo jeito, né, monta do mesmo jeito, vende do mesmo jeito, não está saindo do lugar, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que mudar, né? Porque se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, o resultado vai ser a mesma coisa. O aperto financeiro vai continuar sendo o mesmo, entendeu? Então, ou seja, se você tá na sua marcenaria, a conta não fecha, não sobra dinheiro, né? Não está sobrando, é só despesa, sufoco, falta de tempo, não sei o quê. Cara, você está fazendo alguma coisa errada. E só vai mudar se você fizer alguma coisa diferente para mudar. Aí tem gente aqui, às vezes, que o cara chega no vídeo lá, não sei o quê. Falei, meu amigo, você não tem paciência nem para assistir uma aula de 30 minutos, como é que você vai mudar a sua marcenaria? Cara, assiste uma aula aí ensinando a fazer orçamento. Não precisa ser a minha, não. Pega o conteúdo de alguém, assiste uma aula de como é que você precifica. Agora, você só quer ver corte de 30 segundos, como é que você vai mudar a sua marcenaria? Ou o cara fica lá no YouTube, ele fica lá, ele vê um vídeo aqui, vê um ali, vê um ali, vê um monte de picadinho. Cara, assiste um conteúdo completo, né? Faz um curso. Você precisa evoluir, fazer alguma coisa diferente, senão o resultado é o mesmo, cara. Não muda, não. Essa é a questão, né, gente? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que primeiro começar a mudança por você, né? A nossa live hoje é justamente sobre isso, porque algumas marcenarias quebram e outras crescem. Gente, a gente não está nem falando que quem cresce, que a gente vive no mar de rosa. Mexendo no mouse aqui no mouse, não. Todo mundo passa por altos e baixos. Até quem está lá em cima, uma hora ele passa por altos e baixos. A vida é assim para todo mundo. A questão é a seguinte: o que muda de alguém que cresceu e está mais no topo de alguém que não consegue crescer nunca? Ele começou a pensar diferente, começou a agir diferente, começou a buscar mais, né? Mais conhecimento, investir, né, em conhecimento, para investir na sua empresa, para investir na sua marcenaria. E só assim você consegue mudança. Ninguém vai conseguir mudança ficando no mesmo lugar, não. Sem fazer nada, sem agir nada, esperando resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Para quem está com dificuldade... É mais ou menos isso. Para quem está com dificuldade, galera, o negócio não está perdido. Dá para mudar, dá para melhorar, dá para resgatar, dá para voltar pro jogo. Ah, Lídia, eu tô com a despesa muito alta. Tá bom, cara. Desliga o funcionário, fica só com o ajudante, sai desse galpão, vai pro menor, recomeça o negócio. Você não gosta do que faz? Eu gosto pra caramba. Mas recomeça recomeça do jeito certo, começa entendeu? A controlar seus custos. Dá um passo atrás para depois você dar 2 para frente, entendeu? Recua um pouquinho, sai dessa despesa, pega um aluguel menor, desliga alguém, fica com a equipe mais enxuta, começa a fazer um produto, né, com maior valor agregado, começa a precificar melhor, precificar correto e depois você evolui de novo, entendeu? É isso, não tem que ter medo, não. Você tem que, tá? Só que assim, você tem que fazer alguma coisa. Porque se você tá aí há 4, 5, 10 anos no mesmo jeito, só pagando conta e não sobra dinheiro, é porque você tá fazendo alguma coisa errada? Eu tô querendo dizer muita, né? Muita coisa errada, né? Mas você tem que mudar, porque senão daqui os próximos 10, 15 anos vai ser a mesma coisa. Entendeu? E é isso, né? Gente, obrigado pela companhia aí, tá? A Simone pediu o arroba da nossa marcenaria, tá aí, Adequa Móveis, tá? Lembrando que a gente está aqui em Adequa Underline Móveis. A gente está aqui no leste de Minas Gerais, precisamente na cidade de Ipatinga, tá? Então, tinha gente de BH aqui que comentou aqui também.
tá? Que vai assistir a aula com a gente dia 17, aí vai estar lá. E quem quer acompanhar conteúdos nossos, a gente está aqui no Instagram, a gente está no YouTube também, temos também o TikTok, e às vezes lá você tem outros conteúdos também. Para quem viu pela primeira vez, né, o nosso Instagram tá cheio de dicas de gestão de marcenaria, com muita orientação, tem as lives anteriores que fala exatamente sobre captação de cliente, que a gente falou aqui, né, Marketplace, Facebook, Instagram, tem live falando só sobre isso. Tem live falando sobre terceirização de corte na marcenaria, um negócio que a gente faz, mesmo a gente tendo máquina lá, a gente terceiriza para marcenaria, tá? Tem um monte de dica bacana aí no Instagram. Acompanha aí que todo dia, quase todo dia tem material novo dando dicas só sobre gestão, tá? Não vou ensinar ninguém a fabricar móvel não, porque tem muita gente falando disso. A gente fala também, mas o foco aqui é ensinar a gerenciar, porque só fazer móvel, meu amigo, não vai manter sua marcenaria em pé, não. Não olha para o financeiro nem para a gestão que você vai ver o que vai acontecer. Valeu, gente. Obrigado pela companhia aí, tá? Noite. Boa noite para vocês aí. Obrigado pela companhia. Valeu, Gustavo. Sucesso aí para todos vocês aí também, tá? Tchau, tchau.